Fala milionário, fala milionária! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Canal este aqui é onde a gente de forma consistente, comprometida e dedicada divide o estudo do comportamento do preço do contrato futuro de milho na B3. Nós estamos estudando o vencimento de novembro. Você que me acompanha aqui há algum tempo já, muito obrigado, né? A gente vem aqui fazendo esse trabalho para poder levar para as pessoas, né, a oportunidade de entender que o mercado agro, né, tem aí as suas particularidades, milho, boi, café, soja, cada um dentro da sua peculiaridade, né, em função do comportamento de cada uma dessas commodities no mercado físico, né? Então, aqui o nosso objetivo maior está no mercado de milho, por ter a maior liquidez, né, ser um contrato que faz uma maior negociação aí, beleza? Você que chega aqui agora, se inscreva no canal, ative o sino de notificações aí, né? Que assim que eu subo o estudo diário, você já vai ser prontamente aí avisado pelo YouTube. Ó, o Eu na Bolsa subiu um vídeo lá para você ficar aí sabendo o que está por vir para o próximo pregão. A gente sempre costuma, né, fazer o remember aí, né, ver o que aconteceu no dia anterior, né, e aí a partir disso a gente monta o nosso estudo aí já com perspectiva para o próximo pregão. Hoje, último dia do mês, né? E aí tinha o relatório de estoque trimestral dos Estados Unidos, saiu às 13 horas do nosso horário, provocou uma boa movimentação, né? A gente tem falado aqui no nosso estudo de forma diária, olha, o milho está numa movimentação lateral, ainda continua, né? Você vai ver aqui, eu vou dividir o estudo com você, você vai ver que ainda continua dessa forma, mas dentro dessa condição hoje, em função até do relatório, o mercado proporcionou aí oportunidade e aí a gente, então, em vez de ficar olhando para o lado da dificuldade, né, prefere observar aí a dedicação do estudo e é aí que a gente encontra o resultado. E hoje foi um dia magnífico, posso dizer para você que foi um dia excelente aqui para as nossas operações, né? A gente tem aqui também a dinâmica para as pessoas que buscam aprofundar o nível de profissionalismo, né? Porque qualquer pessoa que se propõe a operar contrato futuro de milho, né, e aí busca o conhecimento, né, a gente tem aqui a consideração de igualdade, né, eu não tenho nada de diferente, né, em relação a você que está me assistindo aí, sobre a ótica de operar contrato futuro de milho, seja comprando ou vendendo. Eu também sou ser humano, também tenho aqui muitos pontos a serem melhorados, mas dentro dessa condição, dessa trajetória, né, a gente, pela dedicação que é essa mutualidade, né, essa dedicação que a gente faz essa troca, tanto eu cresço quanto você que está aqui cresce também. Outro ponto importante para esse crescimento, claro que a base está sólida, né, na construção do nosso conhecimento. Ponto importante é você participar, né, fazer o teu apontamento nos comentários do vídeo aqui, deixar o teu like, é muito importante isso aí, porque a gente dessa forma cresce junto aí, beleza? Então, vou aqui, antes da gente colocar o estudo do CCM X22, que é o código do milho, vou ler aqui os comentários do nosso pessoal que participa aqui. Eu agradeço muito a participação, né, o momento em que você que está aí desse lado, né, desse outro lado aí, se permite, né, a escrever os comentários aí, isso engrandece muito aí, tá bom? César Santana, obrigado, muito obrigado da tua participação. O José também, obrigado da participação aí com os comentários, é muito importante isso, tá beleza? O César fala assim, olha, Emerson, o mercado de boi é bem direcional, né? Mas é ainda um mercado com baixa liquidez e com os espaços, né, entre a apregoação, o spread, a diferença no livro de ofertas entre a oferta de compra e a oferta de venda. Lembrando que no boi a apregoação é de 5 em 5 centavos, o contrato é de 1 em 1 e o tamanho do contrato é 330 arrobas, que dá em torno aí, né, para quem é pecuarista sabe bem disso, que é boi macho de 42 meses, né, essa é a especificação do contrato da Bolsa, e a Bolsa fala assim, ó, é um boi de 15 a 16 arrobas, então você vai pegar aí um caminhão de boi que dá entre 20 e 22 bois aí, né, e aí também você tem que avaliar que o preço da arroba do boi aqui, quando a gente fala da B3, está falando com a região de Araçatuba, região de São Paulo. Você precisa entender que esse preço
Base São Paulo, você precisa descontar a distância da tua região, por isso que é a diferença de base. Quando a gente fala do milho, que é como referência Campinas, né? Eu estou no Paraná, geralmente o preço do milho no Paraná é mais baixo do que o preço de Campinas, entre 8 a 12 reais de diferença. Você vai pegar preço de boi São Paulo, comparado com, por exemplo, região do Goiás, você vai pegar aí 30 reais de diferença, 35 reais, 40 reais de diferença, mas não é que o boi no Goiás é mais barato do que no São Paulo, é que para você levar o boi para vender lá nessa região onde o boi é mais caro, você tem um custo, né? E quando você gasta, né, para levar lá, quando chega lá, você descontar o custo, vai sair a mesma coisa. Então, essa é a peculiaridade que a gente fala da diferença de base, beleza? E aí ele fala assim, Emerson, em relação a esses spreads, para poder entrar e sair do mercado, isso é uma dificuldade. O que acontece no mercado de boi é que é o que a gente vive em relação ao mercado, ou que vivia em relação ao mercado de milho, né? A ausência de participantes, de pecuaristas, para poder entender essa relação de necessidade de proteção, de margem de preço, né? Porque quem tem o produto no físico tem uma margem de preço, né? Uma margem de resultado a ser construída pelo processo produtivo até o processo de comercialização. Mas o processo produtivo começa já no primeiro momento, né, onde ou o produtor vai plantar uma semente de milho no solo, ou uma semente de soja, ou uma semente de café, e o pecuarista ou vai fazer, né, ali o processo de recria, o processo de engorda, o processo de confinamento, ou pelo processo de pastagem, enfim, cada um dentro da sua característica, né, de produção. E aí o milho, no caso do boi, né, a gente vê ainda o pecuarista muito reticente em relação a entender a eficiência do instrumento de bolsa, por isso essa dificuldade, né? E ele fala assim, Emerson, você como estudioso e especialista no assunto, poderia nos presentear com a sua opinião sobre essa baixa liquidez do ativo? E se você vê possibilidade a médio prazo de um aumento dessa liquidez? Já chegou em determinados momentos que o boi tinha muito mais liquidez do que o mercado de milho, né? E depois o mercado de milho foi tomando a frente, né? E hoje a gente tem, pelo mercado de milho, uma liquidez maior. Eu acredito, sim, né, no desenvolvimento do mercado agro no Brasil. Sou entusiasta, sou um estudioso, sou um trader desse mercado, sou um operador de bolsa desse mercado, né? Entendendo sobre todas essas dificuldades. Vou até, inclusive, César, dividir com você o estudo do boi. É uma condição que a gente já vem trazendo, eu já faço isso, né? Lá no nosso, eu estava até dizendo isso com relação ao pessoal da assinatura do Grupo Semeando Resultado, que é um grupo exclusivo de pessoas que se dedicam a aprofundar o nível de profissionalismo, né? A gente fala lá no programa Primeira Hora, todo dia, das 9h10 da manhã às 10h10, 10h20, 10h30, né? 1h10, 1h20 de programa, onde eu estou dentro da sala do Zoom. E aí as pessoas do Grupo Semeando Resultado, que são assinantes, têm ali o direito, né, para poder participar junto com a gente, emitindo suas opiniões e estudos, dividindo, e a gente sempre fala do mercado de boi, porque tem pessoas, né, que operam o milho e operam o boi também, tá bom? Mas eu vou dividir com você isso aí, tá bom, César? A teu pedido aí, tá bom? E espero que o mercado aumente a liquidez, né? A gente opera também o contrato futuro de boi aqui, tá bom? Vou dividir aí o estudo do boi. O milho, a gente vai ver aí rapidamente, né, porque não teve muita mudança, teve oscilação, e por isso que a gente, né, agradece ao mercado de milho quando tem esse tipo de oscilação, porque a gente hoje foi aqui feliz aí no nosso operacional, dividindo de forma antecipada, né, os níveis de preço. Já tem tempo que a gente estava falando, ó, R$ 89,90 ele pode bater, testar e rejeitar. Hoje foi nessa região, o preço fechou muito próximo de ultrapassar essa condição. A gente quer saber se isso tem se a veracidade, né? Que quando você olha o preço, ele é uma verdade, né? 89,80 no caso do milho no fechamento, é verdade, é real, isso aconteceu, cravou o preço de fechamento. Bateu 89,90, rejeitou, depois bateu 89,90 na hora do relatório, veio até 88,80, né? O mercado oscilou R$1,10, dando grande oportunidade aí para o nível operacional, e a gente vai detalhar então isso. E aí, vamos falar do boi aqui para mostrar aí em relação a essa condição que o César levantou aí, tá beleza? José, obrigado da tua participação. Mais um dia, o milho sem direção, que foi em relação a ontem, né? Continuou hoje sem direção mais definida, mas com a participação dos atuantes do mercado, ou seja, dos players, né?
das pessoas interessadas em fazer as operações, acabou gerando resultado para nós, aí a gente vai dividir isso aí também, tá bom? Então, vamos aqui agora dividir a tela, né? Eu vou trazer aqui, primeiramente, né, vou trazer aqui primeiramente o contrato do milho, tá aqui CCM, né, que é o código do milho, X corresponde ao vencimento do mês de novembro do ano de 2022. Cada barra dessa aqui é 20 minutos de negociação, né? Porque tá aqui o preço, né? Aqui tá o tempo. Os preços estão aqui entre o interesse do comprador e do vendedor. Eu vou passar primeiramente pelo gráfico diário, né? Para depois a gente detalhar o comportamento intradiário, né? Cada barra de 20 minutos. Então a gente vai ver o fechamento volume mais robusto, preço testando a região, e a gente quer saber se esse movimento de preço aqui na barra compradora, deixa eu colocar aqui para ver, ó, eu quero saber se esse movimento nesta barra compradora, que é a barra de um dia, em relação a esse dinheiro, trouxe o interesse de novos participantes. Se trouxe o interesse de novos participantes, isso para mim dentro da minha metodologia, é uma oportunidade, e a gente vai detalhar isso aí já logo na segunda-feira, né? Porque é quando a gente recebe as informações da bolsa, né? Da própria B3, e aí isso consolida o nosso método do fluxo do dinheiro, beleza? Aqui a gente está vendo ainda o mercado num tom lateral, mas destaca essa condição aqui, né? O comprador, né, e fazendo o esforço, perceba que aqui o comprador chegou a levar o preço a trabalhar na região do 90,20, perto do 90,30, o mercado ainda não fez essa condição e deixa a possibilidade para a próxima semana, tá aqui ó, 89, 87, ultrapassar essa região, né? Perceba que ele fez essa disputa de preço neste dia aqui, 26 de julho, né? Com uma forte movimentação de preço, com um volume menor em relação quando eu comparo com essa condição. Quando eu destaco esse volume comprador com este volume comprador, aqui ó, eu tenho 346 milhões e aqui eu tenho 340. Então, eu tenho uma condição de volume comprador daqui até essa região aqui, ó. Então, eu tenho os volumes compradores que estão aqui, né? E aí a gente já está medindo aí possibilidade para os compradores, a gente quer saber se isso é real, colocar o mercado na direção de cima e o próximo endereço seria a casa do 92, tá? Isso olhando pela ótica do gráfico diário, pode levar dias para isso acontecer, né? Ou pode ser que aconteça, a gente não consegue quantificar tempo. Por quê? Porque a movimentação de preço se dá pelo condicionamento do mercado, por o mercado ser vivo, né? Que a gente fala, ó, o mercado é vivo, né? Ele faz o que ele quer e a gente respeita. Então, olhando por essa ótica, comprador agora abre oportunidade, né? Ou pelo menos constrói a abertura da oportunidade para a próxima semana fazer com que os preços, né, passeiem aqui acima dessa região. A gente quer ver se isso aqui tem veracidade. Para perceber essa questão da veracidade, né, como eu já disse, o método do fluxo do dinheiro faz toda a diferença. A gente vai passar aqui pela barra de 20 minutos agora e vamos destacar o que aconteceu no pregão de ontem, né? E observar o que aconteceu no pregão de hoje e projetar a possibilidade para o pregão de segunda-feira, que daí já estaremos no mês de outubro, indo em direção já reta final aí, né? Para o mês de novembro, né? Faltando pouco mais de um mês e meio aí, né? Porque o novembro acaba no dia 15 de novembro. Então, aqui, ó, a gente percebeu na movimentação de ontem, né? Tá aqui, ó, dia 29, ó, começou o dia de ontem aqui, todo nessa movimentação toda lateral, a gente falou, olha, cuidado que não tenha um novo vendedor, isso aqui é meio blefe, pode dar oportunidade para ponta compradora. E aqui começou o dia de hoje. Para que rompesse a utilização da ponta compradora, a gente estava falando, olha, precisa passar 89,10, precisa passar 89,10, foi a região que eu entrei na compra ontem, 89,10, e hoje saí no 89,90, coloquei isso dentro do grupo Semeando Resultado, já logo de manhã, falando dessa condição, e voltamos para compra aqui, nessa região do 89, aqui ó, foi a região, essa região de preço, nós voltamos para compra, né? Mesmo entendendo que tinha uma movimentação de venda, mas a observação dessa movimentação de venda, né, ficou para nós o destaque na disputa intradiária, né? E aí o fluxo do dinheiro pesou novamente para que o mercado absorvesse esse movimento de venda, viesse fazer essa condição, e aí mostrou, Emerson, mas esse vendedor aqui colocou dinheiro, beleza. Então, colocou dinheiro, eu quero saber se é um vendedor novo. Muito provavelmente, né, em função da movimentação do relatório,
né, que trouxe estoque menor do milho e maior para a soja. A gente tem aqui, ó, eu vou traçar esse FIBO aqui, com base nesse volume aqui, ó, tá aqui, ó, né, que é esse, estou pegando onde está o pontinho aqui, ó, tá vendo? Ó, tá aqui, né, e vou trazer o preço aqui, ó. Eu queria até colocar ele, acho que eu vou fazer isso, colocar aqui, ó, aqui 89,80, né, ó, tá aqui 89,80, bem dentro dele. Tá aqui, ó, o mercado fechou. Aí eu tava falando, olha, se fechar acima do 89,40 fica bom, né? Comprador tem chance de colocar o mercado para cima, vendedor quer olhar de novo com os preços a 89,40, perceba que ele vem buscar essa região abaixo desse nível, né? Ó, aqui, ó, tá 89, aqui é 89,48, ó, tá vendo? Medido pelo estudo de FIBO. O mercado vem até 89,37, volta, né? E aí faz essa movimentação aqui bastante interessante, né? E a gente vai respeitar o vendedor, a gente respeita os vendedores aqui, mas olha aí como possibilidade e quer saber se isso vai ser real para que os compradores façam o seu movimento agora na direção de ultrapassar os preços aqui agora, tá? Ó, eu vou... Tá aqui, ó, ultrapassando essa condição, a gente já está olhando para o lado esquerdo do gráfico agora, respeita essa movimentação vendedora de preço, mas não considera muito porque aqui é volume pequeno, tá? Então, pela ótica do dinheiro, pela ótica do fluxo do dinheiro, a gente imagina, né, ou pelo menos projeta, possibilidade agora para o preço buscar essa região que a gente está tanto falando. Olha, se passar essa fase do 89,90, o próximo número é o 90,30, né? E aí tem aqui... a gente está falando aqui de 89,80, olhando para o 90,30, tem 50 centavos por preço andar, e a gente quer ver se isso vai acontecer aí no decorrer da próxima semana, na entrada do mês de outubro, beleza? Emerson, então, aqui, tecnicamente, a intenção do comprador não é em função do pregão de hoje, é em função do que a gente já vem estudando tem um tempo, beleza? Então, estamos atentos, os números aí seguem se repetindo, né? O fechamento 89,80 precisa passar 8,990, o volume hoje foi considerável, 347 milhões, voltou para uma movimentação interessante, né? Então precisa passar 8,990, 90,30, 90,75, 91,20, 91,50 e 91,90. Para baixo, Emerson, o que o vendedor precisa fazer? Trazer abaixo dessa região do 89,40. Emerson, mas tem muita poluição aqui, é estudo. Não se preocupe em relação a essa poluição que você olha aqui através dos traços de FIBO. Observe o estudo pelos números que eu passo para você. Então, 89,40, 89,20, tá aqui, ó, perceba, aqui 89,20, depois 89,80, aí 88,20 e 87,90, beleza? Finalizamos aqui o estudo do contrato futuro de milho para novembro. Agora vamos atender o pedido aqui, né? Em relação ao contrato de boi, né? Foi o que o César pede para nós, está aqui, ó, aqui está o comentário dele, né? O César está pedindo para que a gente falasse um pouco sobre o mercado de boi, então a gente vai trazer aqui de forma exclusiva, né? Esse estudo, essa orientação aqui. A gente vê nitidamente, né? Uma clareza e uma intenção maior no movimento vendedor, está aqui, ó, esse movimento vendedor está aqui, ó, tá traçado, né? Tá projetado aqui, ó, desde essa região até esse volume aqui, ó, né? Aqui. Cadê o volume? Deixa eu pegar. Aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Até esse volume vendedor aqui, ó, até esse cara aqui, ó. O certo seria aqui, ó, seria trazer ele para cá, ó, né? Não, mas a gente tem esse cara aqui, vamos ver aqui com 33 milhões e 600 e aqui com 36 milhões. Então é aqui, ó. Eu vou até consertar aqui, ó, trazer daqui até esse cara aqui, ó. Até esse cara aqui. Então eu tenho que puxar. Eu vou só trazer aqui. Então, ó, eu vou buscar lá onde está o ponto. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho que trazer, em vez de deixar aqui, ó, tá vendo? Ó, nesse volume aqui que é menor, eu tenho que trazer aqui, ó. Nesse cara aqui que é o 301,30. Então eu vou trazer aqui, ó. 301,30. Perceba que o estudo é fantástico, porque o mercado vem fazer justamente, tá vendo? O comprador, né, teria como desafio maior colocar o preço acima dessa região do 330. Perceba aqui que ele vai lá no 301,10, rejeita. Na verdade, essa rejeição é porque os vendedores aqui desta movimentação, e o vendedor que vendeu aqui, tomou um calor aqui, voltou para a região de venda,
né? E aí é justamente isso que o César fala, Emerson, falta liquidez, e aí você percebe aqui no volume. E por ter essa condição, essa percepção de volume, que o boi acaba fazendo isso, que eu vou destacar para você aqui agora, ó. Essa oscilação do boi em relação a ele ter uma movimentação de 2, 3, 4 reais no dia é muito aceitável, tá? Tanto que eu vou pegar aqui, ó, você vai ver que o dia de hoje está aqui, ele sai de 298,50, né? Então a gente pode fazer uma conta só para você poder entender. 298,50 para 301,50. Nós estamos falando de R$3 vezes 330, nós estamos falando de R$990 por contrato. Então, a falta de liquidez acaba gerando para o boi essa oscilação em relação ao comportamento do preço de 3, 4, 5 reais num dia, tá? Então, essa ausência de participantes, César, faz com que o preço oscile dessa forma e aí abra essa diferenciação, né, ou abra esse spread em relação ao livro de oferta. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha cada vez mais a participação dos participantes para o mercado de boi para que diminua isso, né, e aí o mercado fique mais interessante em relação à liquidez quando a gente fala para o mercado de boi, beleza? A gente tem aqui, antes dessa condição, eu vou olhar para cá, para o mercado de boi, a gente olhando para o volume, no contrato de outubro, a gente fez somente 123 milhões de reais aí de movimentação, tá bom? Então, é por causa dessa condição, né, que a gente tem aí essa particularidade para o mercado de boi. Aqui, os compradores fazendo esse movimento, né, que está aqui o movimento comprador, tentando ganhar destaque acima do 300,40, se esforçaram, o vendedor buscou responder, ficou um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais atrativo, mas nada ainda muda mais favorável para os vendedores, né? A gente percebe, em função dessa participação menor dos players, né? Das pessoas interessadas em operar contrato futuro de milho, um pouco de dificuldade até na interpretação do fluxo do dinheiro, porque a gente não vê posicionamento, né? O aumento de posicionamento ou a diminuição de posicionamento, né? Muito mais expressiva, o que dificulta aí um pouco a contribuição do método fluxo do dinheiro para o boi, mas também dá para aplicar, tá? Então, seguimos aqui olhando para o boi pegar força, precisa passar a região do 301 e buscar aqui até o 304. Não está muito fácil. O vendedor agora precisa, de novo, trazer o preço abaixo de 298 para criar novo embalo, né, para trazer aqui nessa região. Beleza, César? Espero ter contribuído aí com relação também aí de forma exclusiva sobre o tema do contrato futuro da arroba do boi gordo aí na B3, tá beleza? O contrato do boi é de 330 arrobas, né? O código é BGI, né? BGI V22, que corresponde ao vencimento de outubro para 2022, tá certo? Obrigado você que me dá o prazer da tua audiência aí de forma muito carinhosa também, sempre colocando os comentários aí. Obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.